Salve, salve, people cheirosa do Prodesc! Como é que nós estamos aí para esses estudos macetosos, tranquilo? Olha só, tá chegando a hora da nossa prova, falta pouco, já sinto cheirinho de prova chegando, hein? Fundatec, te prepara que a galera da Prodesc tá chegando e vai dar na tua cara! Chuchuzinho, e aí o seguinte, olha só. A aula de hoje, esse nosso momento, a gente vai falar aqui de duas crises. Ai, eu não aguento mais falar de crise. A crise já tá na minha vida. Calma, calma. Chuchu, a gente vai falar o quê? Crise hídrica e crise energética. Como a tua banca da Fundatec traz lá no edital, né, atualidade sobre a questão ambiental, econômica, política, enfim, esses dois elementos, crise hídrica e crise energética, vão permear, estão inseridos nesse conteúdo do edital. Então, tem que estar ligado, tá bom? Chuchuzinho, ó, e aí quando a gente tá falando de crise hídrica e crise energética, primeiro a gente vai falar de crise hídrica. Primeiro, crise hídrica. Então, já dá uma descidinha aqui pra mim, faz favor, Gabriel. Desce aqui. Delícia esse Gabriel. Olha só, a gente vai falar do quê? Crise hídrica pegando no Brasil. Bom, olha aí, ó, manchete. Opa, não foi, peraí. Volta, canetinha, aqui, agora vai. Não foi, mas é uma safada. Então vai com o dedo. Escrivinha. Agora escrivinho, ó. Beleza, tá? Ó, chuvas e ações amenizam crise hídrica, mas não é mais. Cuidado com o português aí do Guilherme. Mas 2022 ainda requer atenção, dizem governo e ONS, tá? Bom, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com essa questão de crise hídrica, a gente tem que entender o seguinte, uma crise hídrica, ela ocorre quando não há uma quantidade suficiente de água potável disponível em uma região para satisfazer as necessidades locais. Isso é uma situação de crise hídrica. Olha aqui para mim, Chuchu. Ah, tá, beleza. Em todo o Brasil a gente vai encontrar essa crise hídrica, ela tá de forma homogênea? Não. Essa crise hídrica vai assolar algumas regiões do Brasil de forma mais intensa, outras regiões do Brasil de forma menos intensa, tá? Beleza, a gente vai chegar nisso aí, mas ela não é homogênea. Tanto é que se tu tá ligado nos noticiários, tu já tá ouvindo falar o seguinte, tem algumas regiões do Brasil, por exemplo, Bahia, Minas Gerais, chuvas muito intensas, chovendo mais que o normal, tá? E em outras regiões, maior estiagem. Estiagem é o momento que a gente percebe a falta de chuva. Tá? Então vem pro computador aqui, vamos lá. Olha só, os padrões de distribuição de chuvas variam naturalmente. Porém, nos últimos anos, têm sido observados eventos extremos, tá? E seu excesso ou escassez. E aí, que nem a gente falou, né? Na Bahia, por exemplo, excesso de chuva, deu inundações e tal. Região norte também. Outros locais do Brasil com escassez de chuva, que podem ser indícios de mudanças climáticas. Pois é. Daí, a prova pode trabalhar com a questão ambiental, ecológica, aqui, ó, a parte de mudanças climáticas, tá bom? E alterações nos padrões de precipitação no Brasil. Precipitação é chuva. Entre neve, granizo e tal, uma forma de precipitação é chuva. Estiagens, te liga aqui, Chuchu. Estiagens, secas, enxurradas e inundações representam mais de 80% dos desastres naturais ocorridos no Brasil nos últimos 30 anos. Eu não era nem nascido ainda, tá? Olha aqui para mim. Ou seja, a gente percebe que esse elemento, né, relacionado às precipitações, sobretudo a chuva, é determinante no que diz, por exemplo, respeito a uma série de impactos que a gente vem percebendo. Chuchu, talvez tu já repare o seguinte, no momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente teve agora em Minas Gerais 2 desastres. Rompimento de um dique, não foi um rompimento de barragem que nem Mariana e Brumadinho, mas o rompimento de um dique, né, onde tinham depósitos de resíduos da mineração, né, e gerou um impacto ali, não matou ninguém, tal, ainda bem, né, amém, mas impactou algumas áreas ao redor. Se deve isso ao excesso de chuva em Minas Gerais. E tu deve ter visto no noticiário recentemente aquele deslizamento de uma estrutura rochosa na região de Capitólio, em Minas, que é no Lago de Furnas, né, da usina hidrelétrica de Furnas. Beleza, isso está associado, é um processo natural, uma erosão
né, fluvial, ou seja, pela ação da água do rio, ali nesse caso do Capitólio, né, uma estrutura rochosa sedimentar, fácil de ser erodida, e era um momento de alta chuva, certo? E aí teve uma cabeça d'água, para quem não está ligado, cabeça d'água é quando tu vai ter num rio recebendo um volume muito grande de chuvas, o nível d'água aumenta, numa cachoeira tu percebe um aumento significativo da chuva. E isso pode ter sido estupim para gerar o processo erosivo naquela estrutura rochosa, na base dela, aí ela veio abaixo. Infelizmente naquele momento, com um monte de gente ali e tal, tá? Mas enfim, esses são elementos que estão relacionados exatamente a esse processo que a gente viu, esse 80% dos desastres naturais ocorridos no Brasil nos últimos 30 anos, tá bom? Bom, vem aqui pro computador, tá? Não, antes, não vem pro computador, não, vem aqui comigo, no quadro. Chuchuzinho, olha só, tava me passando, tá? O que é isso? O cara faz assim pra mim, o que eu vou saber que é isso aqui? Tá me quebrando. Olha o código, tá me quebrando. Eu vou dar um tapaço na tua cara, tá bom, Gabriel? Olha aí, tu vai ver que é quebrar. Não me conhece? Não paga minhas contas? Para dizer que estou te quebrando? Chuchu, olha aqui, importantíssimo lembrar o seguinte, quando a gente está falando do Brasil, esse país maravilhoso, esse país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza. Lembra, o Brasil, vou colocar aqui do lado, ó. Brasil é um país de climas predominantemente chuvosos, isso é importante, tá? Climas predominantemente chuvosos. A gente vai ter aqui, ó, clima equatorial, que pega a região norte do Brasil, muito chuvoso, a região de clima tropical, que pega, eu vou marcar aqui a região mais central do Brasil, tá? E o clima subtropical, que é o clima na região sul. A única região do Brasil que tem uma, como é que eu vou dizer, tem uma estiagem mais longa, um clima mais seco, é o clima semiárido lá na região interiorana do Nordeste, no chamado sertão nordestino. Aí é o clima semiárido, aí realmente é seco, beleza? Mas o fato é que, tirando o sertão nordestino, o clima semiárido, todo o restante do Brasil, com clima equatorial, clima tropical, clima subtropical, são climas chuvosos. Claro, clima equatorial e clima subtropical, as chuvas acontecem bem durante todo o ano, chove bem durante todo o ano. Atenção aqui para mim, no clima tropical, eu vou fazer uma flechinha aqui, ó, e vou puxar para baixo, tá? O clima tropical, diferente dos outros dois, ele tem uma característica sazonal. Há uma variação pluviométrica sazonal. Ai, nossa, que frase bonita! Anota! No clima tropical, há uma variação pluviométrica sazonal. O que isso quer dizer? Nós temos um verão chuvoso e temos um inverno que é seco. Nesta região aqui do Brasil, na região central. Pô, olha o que eu falei para vocês, o que está acontecendo em Minas Gerais, esses dois elementos, esses dois fatores que aconteceram, né? Lá em Capitólio, ou o rompimento de um dique de mineração, por causa da chuva. Não sei se tu sabe, mas a gente está em verão, né? Então, aqui em Criciúma, no dia de hoje, 48 graus à sombra, um forno. E o Gabriel aqui dos vídeos nem ligou o ar-condicionado para mim, né? Deixou para ligar quando eu estou no meio da aula, que eu estou suando, feito um condenado. Valeu, Gabriel! E ele vem dizer que eu estou quebrando ele ainda. Mas pode. Olha só, Chuchu, verão chuvoso, inverno seco. Nesse momento, verão nessa região central do Brasil, como o restante do país, e, portanto, chuvas mais intensas. Só que aí qual é que é a questão, o grande ponto? A gente percebe que o Brasil, por ter essas características de ser extremamente chuvoso, ter climas chuvosos, é um país que tem a maior quantidade de água doce do mundo. Reparou? Maior quantidade de água doce do planeta tá no território brasileiro. Por conta dos climas chuvosos, predominantemente, da quantidade gigantesca de rios. O Rio Amazonas, por exemplo, né? Tá aí para nos mostrar isso. A gente vai ter a questão da vegetação com a floresta amazônica contribui exatamente para essa umidade intensa aqui, tá? Ou seja, uma série de fatores que favorecem essa condição aqui. Peraí. Tá, beleza, lindo isso. Mas por que a gente está em crise hídrica? Então, por que falta água?
Bom, aí sim vem pro computador, vamos lá. Olha só, Chuchu, o que acontece? Aqui a gente tem o chamado monitor das secas em novembro de 2021. Não tinha os dados, no momento que eu preparei essa aula, não tinha os dados de dezembro de 2021, então eu peguei os últimos dados que são novembro, tá? Isso aqui, ele é uma agência do governo, é um medidor do governo, tá bom? O monitor da seca, ele pertence a uma estrutura do governo federal, tá? Para analisar e né, contabilizando as questões da seca no país. E aí o que acontece? Os estados com alerta de emergência, aqui, finalizando 2021, Minas Gerais, olha só, Minas agora tá com chuva. Claro, agora é verão. Novembro estava saindo do inverno, indo para o verão, né? Então sendo aquele período de estiagem. Goiás também tem um clima tropical, Mato Grosso do Sul também tem clima tropical, São Paulo e Paraná. Paraná já é clima subtropical. Mas aí eu quero que tu atente ao seguinte, Chuchu, olha só, aqui, seca excepcional, esse bordô mais forte aqui, ó. Olha aqui onde a gente está, tu tem maior ocorrência. Mas repara no sul do Brasil como tu já tem uma seca extrema, seca grave. Vai conferindo na legenda aqui, ó. Te ligou? A região centro-oeste mais a sudeste, tá, são as que tiveram maior quantidade do avanço da seca excepcional. SE é aqui, ó, seca excepcional, tá bom? Show de bola? Tá? Aí que tá um detalhe importante que eu quero ver com vocês. Chuchu, aqui o Brasil, deixa eu mudar de cor aqui pra gente destacar. O Brasil tá vivendo hoje a terceira crise hídrica nos últimos 20 anos. É a pior da história nacional, tá? A pior da história nacional. Show? Show não, né? Tá louco? Horrível? Mas enfim, é da vida. Vamos lá. É da vida não. Não é da vida nada. Falei que é da vida, mas não é. Deixa eu apagar aqui, ó. Pra gente ver o que tá aqui. Vou pegar aqui. Vamos lá. Caneta. Mas eu vou de marca-texto. Desde o início do século XXI, a estiagem já é um problema para os brasileiros. A estiagem é a falta de chuva, tá? Em um nível maior ou menor, mas é isso. Em 2001, por exemplo, com uma grande parte da energia elétrica utilizada dependia das hidrelétricas, e a gente já começa a entender a relação entre crise hídrica e crise energética, quando chegou o período da seca, e aí, principalmente na região centro-oeste, lembra que é o clima tropical que a gente está falando aqui, e os reservatórios foram atingidos, então na seca, período de inverno, o país começou a enfrentar blackouts. Olha aqui para mim, Chu. Talvez tu seja muito novo, tu não vai lembrar disso, né? Mas eu, em 2001, lembro disso aqui porque eu já estava na vida. Já era velho nessa época. E lembro que em 2001 eu estava no cinema assistindo Além da Linha Vermelha. Parou tudo. Escureceu, shopping center onde tinha o cinema, na cidade onde eu morava, bloqueou, cinema parou no escuro, tudo no escuro, blackout geral. 2001. Vivi isso! Tu não era nem nascido, não devia estar nem no saco do teu pai. E aí o seguinte, vem pra cá. Em 2014, tá? Novamente pela falta de chuva, o sistema Cantareira, que é o sistema de abastecimento principal lá da região de São Paulo, enfrentou uma árdua seca. Então, 2001, deixa eu mudar aqui, ó, vamos pegar a caneta. Ó, 2001 e 2014, duas crises bem marcadas. E agora, 2020 e 2021, a gente está vivendo a terceira e tudo aponta para ser a pior crise hídrica da nossa história. Tá certo? Bom, aqui, antes de mais nada, Chuchu, eu quero só fazer uma coisa aqui, ó. Eu quero lembrar o seguinte, no Rio Grande do Sul, há um detalhe importante. Repara que a gente teve uma estiagem muito mais intensa para o interior do estado. A região central, litoral, seca fraca. Tá? Agora, finalzinho de 2021, início de 2022, 49 municípios do estado do Rio Grande do Sul, atenta porque eu estou te dizendo, 49 municípios
declararam situação de emergência devido à estiagem, certo? E eles estão aonde? Ou na porção norte ou na porção oeste do estado. Júlio de Castilhos, Rondinha, Espumoso, Cerro Grande, Tupaciretã, Soledade, alguns dos 49 municípios do estado em situação crítica. Olha aqui para mim, corta na minha cara! Chuchu, situação crítica. Tu deve ter visto no noticiário isso. Porque tu não tá dependendo de atualidade só da nossa aula, eu já te falei isso, tem que acompanhar um noticiário, olhar um jornal, ler uma revista para ver o que está acontecendo. Tá fazendo? Lembra que se tu não fizer isso, no meio da noite, eu vou aparecer de pé do lado da tua cama e vou fazer isso aqui, ó. E vou colocar o dedo na tua orelha, tá? Bem babadinho, se tu não estiver te atualizando. Vamos lá, bem pro computador, vamos lá. Por quê? Tá, beleza. Mas, por quê? Quais as causas dessa crise hídrica? Por que o bicho está pegando aí? São vários elementos. Nós temos elementos naturais, tá? Então, por exemplo, assim, ó, um elemento natural que eu tenho aqui é um ano de laninha, 2020 e 2021 foi ano de laninha, já vou explicar o que é, tá? E processos decorrentes da ação humana, o desmatamento, mudanças climáticas em função das emissões de gases de efeito estufa, elevado consumo de água, falta de gestão eficiente da água, tudo isso leva a uma série de elementos que vão causar a crise hídrica. Então eu posso pensar em causas tanto naturais, como a laninha, quanto estruturais. Certo? De boas? Tá? Vamos lá. Bom, primeiro eu vou mudar a cor aqui, vou de laninha. E aí deixa eu apagar aqui, que é o seguinte. Laninha eu vou colocar em azul, por quê? A laninha, ela é o resfriamento, e aí o azul é para dar a ideia de frio, resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Essa parte aqui que eu estou pegando no mapa e estou circulando, ó. Essa região do Oceano Pacífico, quando fica em azul, quer dizer que é ano de laninha. 2020, 2021 e, ao que tudo indica, 2022 serão anos de laninha. 2020, 2021, a laninha moderada, aconteceu um resfriamento moderado dessas águas, tá? Aí o que acontece? Por conta desse fenômeno, a consequência no território brasileiro é o seguinte: mais chuvas no norte e nordeste do Brasil. Não, vamos fazer aqui, ó. Vem pro quadro. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou fazer o que eu não deveria fazer. Não precisa mexer a câmera, peraí. Vou colocar aqui, ó. Vamos usar o azul. Mas para quê? Laninha, ela tem como consequência no Brasil mais chuvas na região norte. Então, tu talvez tenha acompanhado o noticiário e visto, por exemplo, o Acre com uma série de processos de inundação, enchentes, por aí vai. Na região nordeste, e é o caso da Bahia, mais chuvas que o normal. Em contrapartida, na região sul, sudeste do Brasil, em parte centro-oeste, menos chuva que o normal. Então, é um fator natural, não tem nenhuma ação humana que implique a ocorrência da laninha. É um processo natural, uma mudança de temperatura que acontece ocasionalmente lá no Oceano Pacífico e que gera, por exemplo, como consequências, mais chuvas nessas regiões do Brasil, menos chuvas nessas regiões, sobretudo na região sul, onde está o nosso estado. Tá? Vem para o computador, beleza. Outro ponto importante aqui, quando a gente está trabalhando com desmatamento, né? Desmatamento, esse aqui na Amazônia, Cerrado. Isso leva a uma redução da evaporação da água por parte da vegetação, ou seja, menos vegetação, chuchu, é igual a menor evapotranspiração. O que é isso? Evapotranspiração. Tá? O que é isso, evapotranspiração?
é o suor das plantas. Show? Então, olha só. Dá uma olhadinha aqui para mim. Toda planta faz exatamente o que eu estou fazendo agora, suando em bicas. Ela está suando, ela está transmitindo vapor d'água da sua vegetação, da sua folha, do seu caule, para a atmosfera. Uma árvore, a floresta amazônica, para você ter uma ideia, ela libera uma quantidade absurda de água na atmosfera, diariamente. Isso contribui para a ocorrência de chuvas, tanto na região norte quanto na região centro-oeste, sul, sudeste. Com o desmatamento mais acelerado, por exemplo, da floresta amazônica, do cerrado aqui na região centro-oeste, tu vai ter impactos na redução das chuvas aqui, na redução das precipitações aqui. Beleza. Falamos ali, mudanças climáticas. Beleza. Elevado consumo d'água. Coloquei aqui do lado. Consumo de água no Brasil. Chuchuzinho, olha para cá. Setor que mais consome água no Brasil, 70%. O agronegócio. 70% dos recursos hídricos dessa água doce que a gente tem no Brasil é consumida pelo setor do agronegócio. 22% pelo setor industrial. Tá? 8% consumidores. Então, no momento que a gente vai ter todo um processo de expansão do agronegócio, que é o que a gente já falou em aula, né? Como o agronegócio vem produzindo cada vez mais, exportando cada vez mais, ele necessita de mais água para produzir. Irrigação artificial e pá. E aí tu tem um consumo cada vez maior. Só que esse consumo cada vez maior leva a uma redução dos estoques, leva a um desmatamento também, e aí tu vai ter um processo em que o agronegócio ele acaba implicando numa redução, num processo que reduz as chuvas, que são essenciais para que ele sobreviva. Sabe o que é isso? Pois é, tá? Então daqui a pouco a gente vai começar a ver o seguinte, o setor do agronegócio, né, pegando, né, tendo todo um discurso relacionado à questão de preservação, não sei o quê. Mas por enquanto são os grandes responsáveis, em parte, né, pela redução das chuvas que a gente tem aqui. Certo? Mas depois tem a indústria e consumidores somos nós. Eu, tu, né, que a gente está consumindo água ali. Showzinho? Bom, vem pra cá. Chuchu, vamos lá. Ó, vem aqui no computador, elevado consumo d'água, beleza, tá? E a falta de gestão eficiente, não há uma gestão correta dos recursos hídricos nacionais. Então isso acaba gerando uma série de problemas. Bom, consequências dessa crise hídrica, encarecimento de energia, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E aí eu quero que tu dê uma olhadinha aqui do lado, na situação 1, né? Que é a disponibilidade normal de água para os seus usos. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, lavoura de boas, o carinha feliz da vida, né? A vazão, né, normal aqui de uma usina hidrelétrica. Com uma escassez hídrica, a gente vai ter o quê? Situação 2. Diminui a disponibilidade para os usos. Então, menor agricultura, o carinha já está triste, né? O uso residencial vai ser impactado. E aqui numa usina hidrelétrica, a vazão é reduzida. E aí eu tenho menos água e, portanto, eu tenho um problema. Tá? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Impactos na economia e risco de racionamento. Chuchu, em todo o país, a água doce disponível para consumo vem desaparecendo na superfície num ritmo assustador. Olha só, 15,7% dela foram perdidas nos últimos 35 anos. O Brasil perdeu. Cuida o que eu tô te falando. O Brasil perdeu nos últimos 35 anos 15,7% da sua área de água, tá? É muito, é muito. Show? A gente poderia considerar o seguinte, dá uma olhadinha aqui, show, olha aqui para mim. A ideia, isso foi noticiado bastante em 2021, então pode aparecer na parte de ecologia. O Brasil perdeu área inundada, área de água. Quanto? 15,7% nos últimos 35 anos. A organização que fez isso é o MAP Biomas, é uma organização formada por empresas, ONGs e por aí vai, que fizeram um levantamento de imagens de satélite. Lembra que a gente já falou em aula do Amazônia 1, né? Por exemplo, imagens de satélite do território brasileiro e perceberam nesses últimos anos que as áreas de água foram diminuindo, tá? Vem aqui para o computador. Isso é importante. O bioma que mais perdeu água, tá? Desses aqui, olha aqui, Pantanal.
perdeu mais 60% da sua área de água doce, 70%. Tá? É muito, tá? Beleza? Outra coisa importante aqui, a gente poderia ter colocado outras consequências, né? O comprometimento das safras agrícolas, inflação dos preços, o impacto na economia, está relacionado com a crise hídrica. Bom, vamos lá. Mas aí a crise hídrica leva a uma crise energética, certo? A gente vai começar a fazer a relação entre, por exemplo, esse slide aqui e esse aqui. Bom, a gente falou o seguinte, uma crise hídrica, ela vai impactar, por exemplo, no encarecimento da energia. Então é isso aqui. Por quê? Vamos lá. Chuchu, olha só. Primeira coisa, aqui a gente está vendo a matriz elétrica brasileira em 2020, tá? Do bem, Balanço Energético Nacional de 2021, publicado em 2021, mas com os dados de 2020. E o que a gente percebe aqui na matriz elétrica? Atenção aqui para mim, olha aqui, look my eyes, olha nos meus olhinhos. Matriz energética, Chuchu, é um levantamento de toda fonte de energia elétrica necessária, é o que é usado em algum lugar. Seja no país, no estado, no município e tal. Matriz elétrica é toda fonte de água, toda fonte de energia usada para gerar energia elétrica. Tem que ser elétrica, tá? Vem pro computador, vamos lá. O que mais se usa no Brasil para gerar energia elétrica? 65,2% da nossa energia elétrica vem das hidrelétricas. E que nem Itaipu, Belo Monte, Geral, Santo Antônio e por aí vai. Tantos que a gente tem. Cara, olha isso aqui. 65,2%. Por isso que quando tu tem essa situação 1 passando por uma situação 2 em que a usina hidrelétrica ela tem a sua vazão reduzida, eu impacto na geração de energia. Menos chuva, menos água no reservatório de uma usina. E aí o que acontece? Esse é o ponto. Aqui que está o ponto, e eu quero que tu fique ligado aqui. Chuchu, olha só, nós dependemos basicamente de energia hidráulica. Depois vem outras fontes, né? Temos aí a biomassa, eólica, solar, carvão mineral em menor quantidade, nuclear, as termonucleares, né? Angra 1, Angra 2, Angra 3, lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e por aí vai. O grande ponto é o seguinte, olha aqui para mim, lembra que eu falei com vocês que em 2001 deu aquele blackout? Em 2001, esse percentual de energia hidrelétrica que a gente usava no Brasil estava em torno de 80%. 80%, muito mais. Mas deu aquele blackout, estiagem, crise hídrica, os reservatórios das usinas diminuíram, crise hídrica, e o que o governo na época começou a fazer? Buscar alternativas. Se ligou que a geração de energia, dependendo muito da usina hidrelétrica, era nociva ao país. O que ele fez? Bom, vamos buscar alternativas. Que alternativas são essas? Começou a investir pesado em termonucleares. Termonuclear ela pode ser gerada, né? Ela vai gerar energia a partir da queima de combustíveis fósseis, que nem diesel, que nem gás natural, carvão, a partir de biomassa, a partir, sei lá, as termonucleares, estão nesse contexto. Então vem para cá. A partir de 2001, o governo passa a investir em termoelétricas, pautadas na biomassa, no carvão e derivados, derivado de petróleo, gás natural. O grande problema é que elas são mais caras e mais poluentes que as hidrelétricas. E aí que está o detalhe, esse que é o ponto. Chuchu, nesse momento o que vai acontecer? Quando a gente tem uma redução do nível de geração de energia pelas hidrelétricas, o governo liga as termoelétricas, elas são mais caras. Por que elas são mais caras? Porque uma energia hidrelétrica, a água está ali fluindo, ou deveria estar. Agora, numa termoelétrica base, por exemplo, de carvão, eu tenho que comprar, eu tenho que ter essa matéria-prima que vai ser queimada e gerar energia. A partir de diesel, eu tenho que comprar o diesel. A partir do gás natural, eu tenho que comprar o gás natural. Então ela é mais cara, certo? E aí o que vai acontecer? Chuchuzinho do meu coração, a gente vai ter um maior custo na energia. A bandeira verde é quando tudo está bem, né? Suave na nave.
condições favoráveis de geração de energia, as hidrelétricas com nível, com reservatório lá em cima, tudo maravilhoso. Bandeira amarela, condição de geração menos favorável. Mas enfim, é o início, digamos assim, esse é o início de uma crise hídrica. A tarifa sofre um acréscimo ali pequenininho, ok. Bandeira vermelha patamar 1. Condições mais custosas de geração. Aqui as termoelétricas estão a rodo, estão bombando, estão ali enlouquecidas. E a bandeira vermelha patamar 2, condições ainda mais custosas de geração de energia. Olha só, Chu, te desafio a fazer o seguinte. Pega a tua conta de luz, olha a tua conta de luz agora, vai lá, pega ela, pausa o vídeo e vai lá ver. Vê se não tem bandeira vermelha patamar 1 e patamar 2. Tá pagando bem caro a energia, né? Lá na minha conta de luz veio R$30 a mais de bandeira 1 e bandeira vermelha patamar 1 e patamar 2. 30 pila! Tu tá ligado o que é isso? Para professor isso é uma fortuna. Então é uma situação problemática que a gente tem. Aí que tem um detalhe importante para a gente começar a fechar a nossa aula, tá? Chuchu, vem pro quadro, vem aqui, ó. O que acontece? Eu coloquei aqui, ó, termoelétricas, e hidrelétricas, beleza? Entre 2001 e 2011, as hidrelétricas geraram algo em torno de 91% de energia anual, a cada ano, nesse intervalo de tempo, entre 2001 e 2011. 91% hidrelétrica e as termoelétricas apenas 9%. É aquele momento que eu acabei de falar para vocês que o governo estava investindo em termoelétricas, beleza. Tanto é que de 2012 a 2021, olha como a geração de energia das hidro diminuiu e das termoelétricas aumentou. Beleza. Nesse momento aqui, chuchuzinho, a energia eólica, dos aerogeradores, energia gerada pelo vento, ganhou um salto, teve uma expansão. Ela já começou a gerar algo em torno de 6% de energia. A eólica. A solar ainda engatinhando. Hoje, né? Ano passado, mais precisamente, 2021, esses valores mudaram. 2021, lembra? 2021, bandeira vermelha patamar 2, crise hídrica pegando, e o que acontece? A gente vai ter aqui geração de energia pelas termoelétricas, algo em torno de mais ou menos 32%. As hidrelétricas, 50%. E a energia eólica em torno de 16%. Tá? Ou seja, repara como esse aumento da participação das termoelétricas leva a um aumento muito mais significativo na conta de luz. E se a energia ficar cara, a gente já teve aula disso. Já tivemos aula disso. Se a energia ficar mais cara, isso gera um impacto, uma reação em cadeia, em que tu vai ter um peso cada vez maior da inflação. E aí tu vai ver o IPCA disparando, inflação, aí tem que mexer na taxa de juros, na taxa Selic. Já tivemos aula disso aqui no PRODES. Tu deve ter visto, vai lembrar, tá? Bom, vamos terminar nossa aula com o seguinte. Vem aqui no computador comigo. Como solucionar essa bagaça, tá? O enfrentamento da escassez de água necessita de adoção de algumas atitudes que envolvem o nível governamental, comunitário e individual. Por exemplo, utilizar a água de maneira racional, reuso da água, conservação das nascentes de águas e rios, técnicas de irrigação mais eficientes que não desperdicem água, ainda mais olha aqui no quadro. Por conta do agronegócio, grande responsável pelo consumo de água, voltamos ao computador, manutenção e preservação florestal, aí lembra da Amazônia, Cerrado que a gente falou, né? Preservar essas florestas, essa vegetação vai permitir mais água. Diversificar fontes de energia elétrica, ou seja, não depender tanto da energia hidrelétrica, mas também não depender das termoelétricas, buscar energia eólica, solar como alternativa e criar um plano nacional de secas. Ou seja, olha aqui para mim, Chuchu, no momento de uma estiagem, de uma crise hídrica mais severa, e a tendência que o Brasil venha a viver essas crises hídricas mais frequentemente, o governo federal tem que ter planos de combate a essas estiagens. Coisa que a gente não tem. Tá bom? Amores da minha vida, terminamos. Espero que tenham gostado. O Gabriel foi pegar café. E nada pra mim, né, Gabriel? Podia vir encostar minhas costas aqui, né? Não vai. Olha só, Chuchuzinho, ó,
Espero que tenha curtido. Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, manda pro Pro10, manda aí que eu vou te responder para não ficar nada de dúvida, tá bom? Beijo no teu coração e até a próxima aula.